Então, gente, as nossas convidadas são Bianca, uma historiadora muito perfeita e estudada, e Sofia. Ela viveu um pouquinho, né, nesses anos de chumbo e vai trazer alguns relatos pra gente. Bom, Bianca, e o que foi exatamente os anos de chumbo? Os anos de chumbo, ele é conhecido por esse nome justamente pela força que ele traz, pela repressão, opressão, que é o ano da ditadura, né? Onde várias pessoas sofreram contra a sua liberdade de expressão, principalmente as pessoas de esquerda. A gente não pode falar sobre a ditadura militar nem entre os anos 1969 e 1974 sem falar sobre o governo Médici, que foi ali o ápice e o extremo da ditadura militar. Muitos opositores eram submetidos a torturas e até morte, dependendo. Tem vários casos, sim, morte. Tem vários casos em que fala. E para censurar tudo isso que eles estavam vivendo, foi aí que eles tiveram uma grande ideia no governo Médici de focar nas propagandas e nos slogans. Assim, para trazer a ideia de que o Brasil era o país ideal de se viver, onde as pessoas estavam bem, onde as pessoas estavam felizes, sendo que na verdade era o oposto. Então tem vários slogans muito famosos, mas um dos principais é um que fala Brasil, ame ou deixo. Os slogans, eles têm como principal objetivo ficar na cabeça e te prender naquela ideia. Então, a ideia de falar Brasil, ame ou deixo, traz ao mesmo tempo a ideia de se você não gosta do Brasil, você vai embora, porque aqui é o lugar perfeito. Dá essa ideia de grande patriota, mas ao mesmo tempo, se a gente parar, tem uma ideia de repressão. Se você não aceita, você vai embora. Se você não tá confortável, você vai embora, problema seu. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar o que eles estavam vivendo naquela época, a gente tem a noção de repressão que aquilo vivia. Então, essa ideia de reforçar o patriotismo, ela é meio tem uma coberta, né? Tem uma manta. Tá entre linhas uma mensagem que a gente sabe qual que é. Sim. E falando um pouquinho sobre o governo do Médici, naquela época, falando sobre economia, foi conhecido nessa época como o milagre econômico. E aí vocês me perguntam, o que exatamente foi o milagre econômico? Foi onde o país cresceu muito, mas pobre continuava pobre e rico continuava enricando. Então os pobres foram realmente submetidos a situações bem desconfortáveis e onde as pessoas ricas estavam ganhando muito dinheiro, os valores do mercado, valores para você ter uma vida ali, digamos que digna, estava caro. E isso ajuda quem? Pobre não ajuda, né, gente? Exatamente. Ajuda o rico. Então ricos ficaram mais ricos e pobres mais pobres. Sim. Ou seja, existia duas realidades, né? Uma na TV e a outra oficial. Né? Exatamente. Era uma coisa absurda. É absurdo. Tipo, eu pensar nisso hoje em dia, né? Nossa, hoje em dia é outra coisa. Porque hoje em dia a gente tem tanta liberdade de expressão pra falar. A gente passou por tudo no passado pra chegar aqui agora. E algo muito recente, a gente fala, hoje em dia, mas a minha mãe já era viva nisso, e minha mãe não é velha, ela tem 40 e poucos anos. Nossos avós também. Eu aposto que os avós de todo mundo aqui, se falar um pouco sobre isso, eles eram crianças, pelo menos. Adolescentes que viveram essa época que foi bem marcado no nosso país. Sim. Muitos artistas eram exilados. Você falou que tinha o slogan, né? Brasil, ame ou deixo. Isso era ou você ama o Brasil do jeito que ele é, com a ditadura, ou você é exilado. E foi como eu falei, essa ideia de falar Brasil ame ou deixo, a gente percebe que se a gente lê de primeira, tem essa ideia de patriotismo, a gente adora o Brasil, mas se a gente parar pra pensar na ditadura que eles estavam vivendo naquele momento, era muito radical, era uma coisa tipo absurda que agora não dá pra viver agora. Se você se mostrava inimigo, você automaticamente estava na mira deles ali e tipo, não tinha mais. Tem casos como até da nossa antiga presidente, a Dilma. Ela foi submetida a torturas naquela época por ser uma mulher de esquerda e geralmente quando eles pegavam você e te submetiam a várias torturas, gente, torturas que inclusive no filme, vocês chegaram a assistir
esse último filme que ganhou o Oscar. Eu ainda não assisti. Precisa ter o Globoplay, eu não tenho. Globoplay, patrocina Globoplay. Esse filme, ele fala sobre uma época muito importante no nosso país, que inclusive fala sobre a ditadura. E quem já assistiu sabe o quão incrível é. Eu chorei bastante quando gente, esse filme é muito bom. Então ele fala, até mostra, né, que algumas pessoas morreram, e muitas pessoas que morreram, os familiares nem sabiam a maneira que elas tinham morrido. Sumiram! Elas só eram levadas e desapareciam. Então tem gente que até hoje não sabe o paradeiro de um pai, de uma mãe, de um avô, porque simplesmente algumas pessoas morriam, né? E eles não tinham nenhum laudo de onde foi parar aquele corpo. Muitos também não foram nem identificados até hoje. E a gente pode falar um pouquinho dos slogans, Bianca? Da onde eles surgiram, da onde tiraram dessa ideia maluca, ou até boa, né? Pra eles boa. Da onde eles surgiu esses... Bom, como eu havia dito no início, eles surgiram nessa época de 1979, 1974, nesse governo do Médici. E qual que era a ideia dos slogans? Se a gente parar pra pensar, tipo, como assim slogans? Bom, esses slogans eram comerciais falsos, basicamente, frases impactantes, para dar essa ideia de que o Brasil era o ideal de se viver, que o Brasil estava na melhor fase, que o Brasil tinha as melhores propostas, as melhores escolhas, sendo que a realidade era outra. Então, o Brasil estava sendo submetido a diversos ângulos diferentes de censura. Então, ao mesmo tempo que eles queriam passar essas ideias, tem vários slogans que falam sobre isso. Tem o Brasil é o meu deixo, que é um dos mais conhecidos, mas tem outros que a gente pode usar como exemplo, que até hoje, se a gente parar pra ver, sempre tinha uma mentira, entre linhas tinha um duplo sentido nessa Igual aquele Ninguém Segura Esse País, que é um slogan também que tem essa mensagem subliminar. E também tem esse que é o país que vai pra frente, né? Que ele também serve. Todos com essa mensagem mais subliminar. Ninguém segura este país, realmente. Todos em entrelinha tinham um duplo sentido que, se hoje em dia a gente analisa, a gente vê que quem entendia era quem tava vendo aquela época. Então, esses slogans foi basicamente pra promover o país e o governo, né? E a ditadura. E a ditadura. Então não era só um lema, era mais tipo um ultimato, né? Exatamente, essa é a frase, o ultimato. Bom, e a gente agora vai se virar um pouco pra nossa outra convidada, que é a Sofia, e ela viveu um pouquinho nessa... Infelizmente, né, você teve contato com a ditadura e com tudo isso. E é muito importante ela tá aqui, né? É muito importante, obrigada, inclusive, por estar aqui. E está se abrindo porque é um assunto delicado, né? Não é um assunto fácil de se falar, de expor. E como que você recebia esse tipo de mensagem que os ditadores mandavam pra gente? Olha, era bem sufocante, como vocês disseram, vinha mensagem em cartazes, em comerciais de TV, figurinhas grudadas nos carros, em vários outros lugares, mostrando. E como é que fala? Parecia que todo o país estava reunido ali, mas era mais uma ilusão, entendeu? Esses slogans também serviam para mais calar a oposição do povo, porque eles tinham medo de opinar ou falar sobre, porque era mais o medo de serem perseguidos, entendeu? Ele tinha uma alta censura da sua própria opinião. Então, assim, era bem desesperador. Os slogans eram mesmo somente a fachada. Exatamente. Vocês que viveram isso viam que era outra coisa. Via figurinha no carro e só que repressão na rua. Exatamente. E também uma propaganda muito utilizada foi a Copa de 1970, né? Sim. E você podia explicar um pouquinho da Copa pra gente? Como foi utilizado, né? Claro que eu posso. Bom, no tricampeonato no México, o Brasil estava passando por essa ditadura e aquele campo de visão, ele foi perfeito para os militares. Foi como se tivesse colidido duas coisas perfeitas, porque o Brasil foi campeão nessa época e a música Vai Pra Frente o Brasil virou um hino. A gente até tem um pedacinho dessa música, que foi o tema da Copa do Mundo, né? Sim, vou até botar aqui, ó, essa daqui, ó.
Será que vai dar pra ouvir aí? Bota aí na edição. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a nação. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. Brasil salve a seleção, né? Pode até ser uma mensagem subliminar, né? Não, então, essa Depois a gente tem que dar uma analisada nessa a letra. maioria dessas propagandas que falavam sobre o Brasil, se vocês pararem para ver a letra, é como se o Brasil fosse o país ideal para se você viver, para se você construir uma vida, mas nem imaginavam a repressão que o Brasil estava vivendo naquela época. Então, a música Brasil vai pra frente virou hino e destaque naquela época. E o Médici se mostrava como um grande torcedor. Ele fazia embaixadinha, ele comemorava com os cidadãos da rua. Então, a vitória da seleção também era como se fosse a vitória ele era populista também, né? Ele queria se mostrar. Ele se mostrava, assim. Era algo bem... escancaradamente, ele se mostrava como um grande patriota. Exatamente. E aquela vitória colidiu também para ser a vitória do governo. Então aí era como se o Brasil estivesse lá nas alturas. E eu queria saber um pouquinho de você, Sofia. Como que você lidava com a Copa do Mundo e com a tortura com o AI-5 que tava rolando? Como que você lidava com isso? Então, Marlua, era bem contraditório, assim, porque enquanto eles faziam gol, a gente gritava, tinha gente sendo torturada. Então, tipo, a gente não imaginava o que estava acontecendo enquanto a gente estava torcendo pro nosso país, pro time do nosso país. Então, era realmente bem contraditório, entendeu? Vocês comemoravam, mas sabiam o que acontecia, exatamente, entendeu? A gente dispersava um pouco. A gente meio que fingia que não tinha nada acontecendo de ruim e torcia para que o nosso time mesmo ganhasse, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tava lá torcendo, tava lá acontecendo as coisas. Exatamente. Teve a censura, né, Bianca, que foi muito utilizada. Por exemplo, tem uma música da Rita Lee que é literalmente uma receita, porque antigamente, ali naquela época do AI-5, eles pegavam, censuravam os jornais e nisso colocavam uma receita no lugar. E aí a Rita Lee, muito icônica, ela fez isso de pegar e fazer uma música que é literalmente uma receita, que se chama Macarrão com Salsicha, é o nome, inclusive. Sim. Jornais como o Jornal Pasquim, cantores como Chico Buarque, Geraldo Vandré foram censurados naquela época e tiveram músicas proibidas, assim, naquela época, porque eram músicas que acabavam criticando o governo ou falando um pouco sobre o dia a dia. Então o controle de música ele era muito rígido e a censura ela tava muito pesada. Músicas como Pra Não Dizer Que Falei das Flores e Apesar de Você foram músicas proibidas naquela época. E falando em jornalistas, teve o caso do jornalista Vladimir Herzog, né, que foi citado, ele é sempre citado como um divisor de águas desse sistema, né? Então, o caso do Herzog é um caso bem complicado de se falar, mas foi principalmente porque ele desmascarou o regime militar que eles estavam sofrendo naquela época. Ele foi preso pelo COD, que era o órgão de repressão naquela época, pelo DOI-COD, e ele foi acusado de envolvimento com o Partido Comunista. E ele foi depor voluntariamente. Dia 25 de outubro de 1975, ele se apresentou voluntariamente para ser condenado, porém horas depois ele apareceu morto e o governo alegou que ele tinha se suicidado, mas as marcas pelo corpo dele provavam o contrário e ele foi torto e espancado até a morte. Ele foi submetido a vários tipos de tortura, como espancamento, tem até questionamentos que ele foi estuprado, espancado com
eles eram espancados com barras de ferro, barras de madeira, então foi uma tortura bem dolorosa, e a partir disso isso gerou comoção na população, e a partir disso virou uma força e começou a expor para o mundo. Esse jornalista da TV Cultura tinha vivido, e ele virou hoje em dia um símbolo de força, um dos símbolos, né, importantes de força daquela época, e se juntaram várias multidões para realmente contra isso que tinha acontecido, e gerou muita comoção na época da ditadura. E quem estava num desses protestos, foi a nossa convidada Sofia, né? E você estava na rua naquela época, né? Sim, participei do enterro dele, foi bem intenso, mas também um momento de coragem coletiva. Pela primeira vez, milhares desafiaram o regime abertamente, e ali percebemos que o medo começava a perder a força. Então, foi bem algo, tipo, bem Marcante, marcante. Palavra que se sabe explicar que marcou ali. E a gente pode também voltando um pouco sobre isso, é o patriotismo e a manipulação, porque existe limite no patriotismo e na manipulação, e eu queria que você falasse. Até onde o amor à pátria, né? A pátria. O amor à pátria. Até onde, né, vai o amor à pátria, né? Porque chega um nível que vira manipulação, né? A diferença, né, do patriotismo saudável e do manipulado, ela é bem explícita, se a gente parar pra pensar. Porque quando a gente tá falando de um patriotismo saudável, a gente tá falando da nossa cultura, realmente, do nosso dia a dia. Então, torcer no nosso país por uma Copa, celebrar a cultura, festas anuais em relação às culturas brasileiras, Gostar do nosso cantar país. o hino. Esse é o patriotismo saudável, onde você vive essa cultura, ama o seu país, celebra coisas naturais. O manipulado, ele é bem escancarado, mas ele começa de uma forma bem nociva, como se ele fosse se espalhando aos poucos. Então, ele geralmente é usado pelo governo mais para impor uma coisa, a unidade de uma coisa, e você tem que seguir aquilo. Então, é mais por uma questão de controle do que de viver. Então, tudo é gerenciado pelo governo, a forma como você pode se portar, a forma como você pode se vestir. Tem vários países que ainda vivem um pouco dessa repressão. Acho que a Coreia do Norte também vive um pouco dessa repressão. Então, alguns países ainda vivem isso, a gente parar pra pensar. E uma coisa importante é que o Brasil, eu me deixo, ele é uma frase explícita do que é exatamente isso. Então, ele exclui, ele divide, ele legitima a repressão e é um instrumento de poder. Então, a frase por si só, ela carrega um peso tão grande na fala que analisar ela hoje em dia se encaixa em vários padrões ruins daquela época. Não é? E Sofia, você se sentia excluída desse, né, patriotismo? Com toda certeza. O regime dizia que só patriota, quem só era patriota, quem aplaudia o governo. Quem criticava era chamado de inimigo do Brasil. Mas na verdade existia também um ato de amor a ele, entendeu? Um amor pela democracia e pela liberdade. Quem viveu naquele meio. Sim. Então, e eu queria saber, Bianca, Qual é a lição que você deixa pra gente sobre esse período, sobre a ditadura, sobre o patriotismo, né? Tudo que a gente falou hoje, só pra gente encerrar. Qual é a lição do episódio de hoje? Particularmente falando, o que eu levo disso, um dos principais pontos, gente, é questionar. Questionar discursos, questionar políticos, não deixar que as coisas passem batidos. Questionar a nossa história, rever a nossa história, ver o peso que as histórias, principalmente no Brasil e em outros países, como guerras e ditaduras, questionar essas coisas, não levar em vão. Por isso que a história ela é tão importante. Eu entendo, a gente vê o quão triste foram essas histórias, mas
ver o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Você, Sofia, o que você leva disso? Quais são as lembranças? O que você queria... carrega dessa época, o que você quer? Gente, o que eu carrego pra mim é que a liberdade, ela não é um presente, ela é uma conquista. E que se a gente não cuidar dela, a gente pode perder. Então é muito bom você aproveitar da liberdade que você tem hoje em dia, obviamente com limites, porque nem tudo é aceito hoje em dia também, mas eu acredito que hoje tá melhor pra você soltar a sua opinião sobre qualquer coisa no mundo, principalmente no nosso país. E é isso, saber mais sobre política, essas coisas, então Ficar bem atento às políticas, porque a gente acha que hoje em dia tem até um nome, é um conceito, mas eu não vou lembrar. Mas a gente acha que o que acontece hoje em dia é tudo novo, não é, já aconteceu há muito tempo no passado. Tudo vai voltando e a gente tem que estar muito atento ao que estudem história. A gente tem que estar muito atento porque tudo que está acontecendo hoje já aconteceu no passado. Principalmente sobre o governo do seu próprio país. O governo, seja politizado. É muito importante isso, falar sobre a história. O recado do episódio de hoje é esse. Estudem, se informem, sejam politizados e não deixem as memórias da ditadura morrer. Não deixem. Sempre reflitam sobre isso. É isso. A gente agradece vocês duas. Obrigada, Sofia, gente. Foi muito importante aqui pra mim esse dia, por ter explicado pra gente. Obrigada, gente. É uma honra estar com vocês e sempre ter mais informações com a gente. Obrigado, telespectadores que estavam com a gente. E então, um beijo. Até o próximo episódio. Tchau. Bom, Bianca, não! Ô, Marlon, você agradece. Vou te dar um soco. Ai, Sofia.